Boa noite a todos. Antes de iniciar a palestra, a gente vai fazer uma prece, tá bom? Então vamos todos relaxando, fechando os nossos olhos e agradecendo ao Mestre Jesus por esta oportunidade, por ter nos trazido o Consolador prometido. Essa bênção que abre portas para os nossos corações. Uma ferramenta que nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores. Através do seu ensinamento, da sua orientação, mas principalmente através da sua proteção. Porque ele nos disse, aonde houver 2 ou mais pessoas, ele estaria conosco. E ele sendo o sol que ilumina toda a humanidade, com certeza está conosco na noite de hoje. Agradecemos também aos nossos amigos espirituais nesta oportunidade, nossos guardiões, mentores, anjos de guarda, não importa o nome que a gente dê, mas são amigos, familiares, queridos, que nos orientam, nos inspiram e muitas vezes tentam nos proteger. Que esta luz possa, de alguma maneira, envolver a todos. Também damos parabéns aos trabalhadores desta casa, espirituais e os encarnados, pelo aniversário. E assim, pedimos que esta luz possa nos guiar na noite de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, nós estamos iniciando um novo ano, cheio de esperanças, sonhos, e uma certeza é dada pela espiritualidade de que esse ano será o melhor ano de nossas vidas. Uma nova etapa dentro daquilo que foi determinado pelo Criador e orientado por Jesus. Este ano, nós estamos no ápice dessa transição de provas e expiações para o mundo de regeneração. É um momento em que nós estamos nos conectando a Jesus. Nunca se falou tanto de Jesus. Por isso, quando disseram as várias religiões, as inúmeras religiões nos falaram que Jesus voltaria, a gente entendia que ele reencarnaria, né? Porque Jesus encarnou a primeira vez ao seu tempo. Acreditamos que ele reencarnaria para tentar, de alguma maneira, resolver os problemas que nós criamos. Porque, na realidade, todos os conflitos pessoais, interpessoais, planetários, são consequências dos nossos atos, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, acreditávamos que Jesus reencarnaria. E aí, quando ele estivesse entre nós, sabendo que Jesus estava entre nós, toda a humanidade se concentraria no Cristo. E aí ele resolveria tudo. Mas Jesus, atendendo à determinação das forças que regem o universo, de Deus, o Criador, ele dá a cada um segundo as suas obras. A decisão de mudança pessoal e da humanidade é nossa, cada um fazendo a sua parte. Então Jesus deixou o Consolador prometido, deixou o seu exemplo das ações que nós temos que tomar, nos deixou uma marca importante, aonde ele diz que nós somos deuses, que podemos fazer o que ele faz e muito mais. O que ele quis dizer com isso?
Ele quis dizer que as nossas atitudes, os nossos pensamentos e sentimentos são que regem a nossa vida. E jamais poderemos mudar a vida do outro. Temos que nos concentrar em nós. E aí nós aguardamos que Jesus reencarnasse. Só que a presença de Jesus está em nossos corações. Quando nós reconhecemos a divindade que Ele traz para conosco, quando nós falamos dos seus feitos, e no momento em que nós falamos dos seus feitos, algo em nós nos traz uma realidade diferente de que vivemos hoje. Hoje estamos coisificando as emoções, buscando preenchimentos material de vazios existenciais, provocado pela influência daquilo que nós somos, seres milenares, seres divinos, aonde cada um de nós somos a imagem e semelhança do Criador. Somos, não no corpo físico, mas na essência. Toda a humanidade, toda a criação, ela é bondosa, generosa, justa, compreensiva, tolerante. Nós somos assim. Podemos não estar, devido a inúmeros fatores de frustrações, rejeições, ganância, orgulho, vaidade, esses sentimentos que fazem com que a minha emoção se torne contraposto daquilo que eu sou. Eu estou assim, algumas pessoas estão assim. Algumas pessoas se perderam na criminalidade, se perderam no orgulho, numa busca desenfreada pelo poder, para poder, de alguma maneira, preencher esse vazio. E Jesus nos mostra como enfrentar tudo isso, através do seu Evangelho, nos trazendo os seus exemplos. Como, por exemplo, vocês podem ter uma passagem de Simão Pedro, aonde na casa do caminho, um leproso bate à sua porta. E Simão Pedro vai atender. E ele percebe naquele leproso, já com o rosto deformado, parte da orelha perdida, o nariz deformado, a feição toda infecciosa. Ele, de alguma maneira, percebe que conhece aquele leproso. E ele, no momento, manda adentrar, mas aí lhe vem a lembrança. Aquele leproso era um sacerdote, um dos responsáveis pela crucificação de Jesus. Foi um dos responsáveis, ele convocava as pessoas para que falasse mentiras sobre Jesus, para fortalecer a pena, a culpa de Jesus. Quando ele lembra, cria uma revolta nele, expulsa o sacerdote de dentro da casa do caminho, quase que empurrando, jogando para fora. Fecha a porta, bate a porta. E no momento de ira, ele percebe uma figura, uma energia que aparece até ele. E é Jesus. Jesus chega a Pedro e fala: Pedro, tu prometestes que cuidarias das minhas ovelhas. Por
que expulsa esse homem de minha casa? E aí Pedro fala: não o reconhece, Senhor? Foi ele o responsável pela tua morte, um dos responsáveis. Blasfemou, arrebanhou pessoas para te culpar. Como eu posso aceitá-lo em minha casa? E Jesus: Pedro, não foi isso que eu te ensinei. Se não podes sentir o amor que eu sinto, então não podes cuidar desta casa. Pedro, envergonhado naquele momento, foi de encontro a esse sacerdote, trouxe para dentro da casa e o curou. E esse sacerdote, depois de curado, começou a expandir o Evangelho de Jesus e trabalhou por muitos anos na Casa do Caminho. Isso quer dizer que todos nós julgamos o nosso semelhante, que nós estamos sempre criticando aqueles que cometem erros, como nós cometemos um dia, porque somos seres milenares, já cometemos muitos erros. O próprio Emmanuel nos diz: se queres julgar alguém, tem que pelo menos rever as tuas 5 últimas encarnações e perceberá que fizeste muito pior que ele. Hoje nós estamos pessoas melhores, porque conseguimos lapidar as nossas má tendências, conseguimos romper as mazelas, somos pessoas melhores. E até mesmo naqueles que de alguma maneira nós apontamos como criminosos, como imorais, também estão melhores, estão trabalhando por seu melhor, inconscientemente, mas estão. E com isso, nós temos que entender que a nossa parte, hoje, é cuidar de nós, nos tornarmos pessoas melhores, buscarmos, não a perfeição, porque é muito difícil, mas hoje ser muito melhor do que ontem, e amanhã muito melhor do que hoje. Jesus nos deixou muitos exemplos, como o da mulher adúltera, aonde levam ela para que ele a julgue pelo seu adultério. E ele nos dá um grande exemplo nesse dito. Jesus olha para aqueles, todos nós sabemos já, é de praxe, e fala: aquele que não tem pecado, que joga a primeira pedra. Só que Jesus tinha um poder magnético muito grande, e ao falar isso, essa energia penetrou na consciência de cada um e veio à tona os seus erros e ficaram envergonhados. Até mesmo os sacerdotes, os anciões, e jogaram a pedra e viraram as costas e foi embora. Aquela mulher que já estava pronta para morrer, encolhida, cabeça sobre os braços, Jesus a chama: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela levanta e se espanta, não vi mais ninguém. Foram embora. Não entendi. Levanta a mulher. Eles não te acusaram, e nem eu também não te acusarei, não te julgarei. Mas uma frase ficou marcada, muito importante, quando ele fala: vá
e não peques mais. O que quer dizer com isso? Que Jesus está conosco em todo momento, até mesmo em nossos erros. Está ao nosso lado, nos orientando, nos inspirando. Mas temos que entender que Ele está conosco, mas não aprova os nossos atos que corrompem a nós mesmos. Jesus tem um fator importante em nossas vidas. Quando Ele trouxe seu Evangelho, Ele deixou uma semente e deixa todos os dias, quando a gente ouve, quando a gente lê, Ele fertiliza a semente do bem que há em nós. É um fator importante em nossas vidas. Mas temos que entender que a decisão de nos tornarmos pessoas melhores sempre será nossa. Sempre será nossa. Hoje, nós reencarnamos para nós. Nós somos a pessoa mais importante do universo para nós. Os nossos familiares, os nossos amigos, eles são companheiros de jornada para que seja o nosso personal training e muitas vezes a ferramenta de teste para que possamos vencer a nós mesmos. Quando estávamos na espiritualidade, antes de reencarnar, nós prometemos para nós mesmos que esta encarnação seria melhor. E aí, nesse processo, nós nos agrupamos com aqueles que podiam, de alguma maneira, nos ajudar, nos testar. Testar nossa vaidade, nosso orgulho, nossa arrogância, nossa ganância. E é assim que nós vivemos hoje. As pessoas à nossa volta são companheiros que nos ajudam a transpor obstáculos. Muitas vezes a gente acha que é aquele que nos dá algo, aqueles que nos protegem, aqueles que fazem com que tudo aconteça de forma positiva para nós, até se sacrificam por nós, são os que nos ajudam a nos tornarmos pessoas melhores. Ao contrário, muitas vezes eles nos acomodam. Nos acomodam. E nós nos abandonamos, deixando por conta dessas pessoas. Deus ajuda a cada um de nós, não através dos seus anjos, como a gente imagina, né? Quando a gente faz uma prece a Deus, as forças que regem o universo, a Jesus, a gente acha que a resposta disso aí, será que no fim da noite, durante o sono, um anjo vai aparecer e vai nos dar resposta aos nossos problemas? Só que não é assim que funciona. Deus, essas forças, com a sua pleno amor, ajuda os homens através dos próprios homens, fazendo com que todos os nossos pedidos, todos, sem exceção, sejam atendidos. Tudo que eu peço, tudo que vocês pedem a Deus, é atendido, é decretado. Só que existe um delay entre aquilo que já está decretado e o nosso entendimento e o nosso trabalho. A maioria das vezes, quando nós pedimos ajuda para que a nossa vida mude, porque não está do jeito que eu quero, do jeito que me agrada, Deus dá a resposta de uma forma meio que controversa ao que nós achamos que vai acontecer. A gente acha que no estalar de dedos esses anjos vão nos trazer a resposta e mudar a minha vida. Só que
normalmente Deus envia pessoas como nós para dizer coisas que nós precisamos, mas não queremos ouvir. Pensem nisso. Porque se minha vida não está como eu quero, não muda, é porque algo que eu estou fazendo está comprometendo a minha vida, a minha encarnação. E a gente, lógico, evidente, no nosso egoísmo, egocentrismo, não admitimos o nosso erro, porque dói. Reconhecer que estamos errados dói. A gente muitas vezes passa muito tempo, dias, meses, décadas, fazendo a mesma coisa, comprometendo as nossas vidas com atitudes, com sentimentos, com pensamentos, que comprometem a nossa vida, e de repente vem alguém do nada falar que eu estou errado, mas que absurdo. E normalmente são pessoas que a gente não tolera, tem um certo ranço, tem uma incompatibilidade. E aí ela fala algo que eu não quero ouvir, mas preciso. É Deus falando conosco. Porque se eu ouvir essa pessoa, ou pelo menos refletir naquilo que ela está falando, e criar uma possibilidade de que eu estou errado, uma possibilidade de mudança de atitude, quem sabe minha vida não muda? Quem sabe? Nós somos responsáveis por nós mesmos. Se nós acreditamos num Deus bondoso, amoroso, justo, como entender que seus filhos, que somos nós, estamos sofrendo? Nós, como pais, como mães, como os avós, nós gostamos quando vemos alguém que a gente gosta sofrendo, e muitas vezes não temos forças, nem condições, nem poder de mudar isso. Imagina o Criador, que pode tudo. Ele poderia mudar a minha vida. Se não muda, porque algo está errado. Não nele, evidente, mas em mim. Talvez eu tenha que aprender e modificar o meu comportamento, modificar minha atitude, modificar minhas emoções, porque vejam bem, às vezes eu penso, mas eu não faço nada de mal para ninguém. Eu faço tudo certinho no meu trabalho, na minha vida. Por que será que minha vida não anda? Aí a gente fala assim, isso é coisa de outra encarnação. Eu tenho que pagar coisas de outra encarnação. A gente não tem que pagar nada. Nós estamos aqui para ressignificar nossas vidas. Nós estamos aqui para sermos felizes. A única coisa que Deus decretou para toda a sua criação, sem exceção, é que nós seremos felizes. Isso é inevitável. Isso é um fatalismo, do átomo ao arcanjo. Isso é um fatalismo. Ninguém deixará de ser feliz, mesmo contra a própria vontade, Porque às vezes a gente se auto-sabota por algum motivo, pelo sentimento de culpa, ou um remorso, se auto-sabota para não ser feliz, porque tem que ser castigado. O inconsciente, às vezes, é um grande adversário. E eu faço de tudo para não dar certo, mas Deus faz tudo para me dar certo. Quando as coisas estão começando a dar certo, eu dou um jeitinho para que aquilo, de alguma maneira, me incomode. E é nesse processo de crescimento que nós estamos, que nós temos que fazer uma reflexão diária. Será que o que eu estou fazendo é aquilo que eu necessito? Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes,
O que nós queremos não é o que nós necessitamos. Muitas vezes o que queremos é até comprometedor. Então nós temos que parar e refletir, como Santo Agostinho fazia toda noite, quando ia dormir, avaliar a sua vida, o seu dia. Mas eu não tenho tempo, eu chego em casa, eu não durmo, eu desmaio. Tudo bem, não tem problema, pode desmaiar. Mas antes de desmaiar, peça aos seus amigos espirituais, seus protetores, seus guardiões, que o aguardem. E para que nós possamos conversar. Porque eles fazem isso. Toda vez que nós vamos dormir, esses amigos espirituais que durante o dia tentaram nos avisar, nos orientar, nos instruir, mostrar o caminho errado, ficam até muitas vezes ansiosos, que se possa dizer assim, preocupados com as nossas decisões, porque estão enxergando que o caminho que eu estou indo não é um caminho saudável, não é um caminho construtivo para mim. E eles me aguardam na espiritualidade, ansiosos para me receber e me orientar. Mas só que tem um detalhe: nós temos o livre-arbítrio, a decisão é nossa. E ao invés de nós nos desdobrarmos e recebermos essas amizades, esse convite, muitas vezes em locais bonitos, jardins, campos, lugar de paz, de harmonia, nós vamos para locais de atribulações. Por quê? Porque a nossa preocupação quando dormimos é onde nos leva durante o sono. Quando eu durmo, se eu estou preocupado com algo, com meu filho, com a minha esposa, com meu marido, com meu trabalho, ao me desdobrar é para esse local que eu vou. Isso é inevitável. Então nós temos que ter um momento para nós, a gente pedir para que os nossos amigos nos ajudem. E através disso, nós receberemos a orientação que nós queremos. Lembre-se, como Jesus nos falou, tudo que nós fizermos, nós teremos com volta. Ou seja, semear é opcional, colher é inevitável. Inevitável. Por isso, que este ano, que será um ano maravilhoso, não se preocupe com o que vocês estão vendo nas redes sociais, que parece que não tem jeito. Tudo isso faz parte da transição. Tudo isso faz parte da depuração. Tudo isso. Mas nós decidimos o que é melhor para nós. E à luz de Jesus, à luz das forças que regem o universo, existe uma grande espiritualidade sobre a égide de Jesus, que está neste planeta como o sol, penetrando no íntimo de cada um de nós. Para algumas pessoas, trazendo o que é melhor, o que há de melhor nela. Para outras pessoas, está iluminando aquilo que tem que ser mudado, trazendo o lado obscuro dessa pessoa, para que ela mesma possa perceber. Porque se vocês acham que as mesmas pessoas são hediondas ao ponto de não perceber o que estão fazendo, vocês estão errados. A pessoa finge que não percebe, finge como uma autodefesa. Com autodefesa, ela finge que acha e diz que está certa. Mas há sofrimento
é inevitável. Agradeço ao Mestre Jesus por esta oportunidade. Agradecer aos trabalhadores desta casa incansável por esta oportunidade. Agradecemos cada um de vocês pela atenção e pela oportunidade. Muito obrigado. Fique com Deus.